Então tá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Libras do Zero. Vamos hoje iniciar mais um tema. Esse tema é bastante importante, tá? Na Libras, na língua de sinais, onde vocês já passaram pelos fonemas, pela sintaxe, morfologia, e agora nós vamos entrar na parte mais da gramática, que fala sobre os parâmetros da Libras. Os parâmetros da Libras, primeiro vamos conhecer os sinais. Sinal de parâmetro, uma mãozinha aqui, ó, aberta, e a outra em P, e você vai passar aqui, ó, em frente às tuas mãos. Em frente às suas mãos. Por quê? Os parâmetros, eles se dividem em 5, tá? Primeiro, configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, orientação e expressões não manuais. Estão lembrados da aula passada que eu falei para vocês que nós podemos utilizar uma mão, duas mãos para sinalizar e sem as mãos também. Então, isso a gente fala sobre a questão das expressões não manuais. São sinais que não necessariamente precisamos utilizar as nossas mãos. Por mais que seja Libras, falar com as mãos, mas a nossa expressão facial, ela já esboça um sinal ou uma informação. Muito bem. Eu vou dar continuidade aqui, mostrando aqui para vocês. Esse estudo aqui ele é baseado em duas pesquisadoras maravilhosas, Ronice Quadros e Lucinda Ferreira Brito, 1999. Tá? Eu costumo falar um pouco do contexto histórico da Libras. O primeiro pesquisador que descobriu a questão dos parâmetros foi um americano chamado William Stockwell. Ele, um pesquisador linguístico, ele descobriu os parâmetros primários da Libras. Ele baseou seus estudos na questão da linguística. Ele comprovou que a língua de sinais é uma língua realmente. De acordo com seus estudos, nós observamos que a língua de sinais ela passa de meramente gestos e linguagem. Então, o termo certo é língua de sinais, não linguagem. Por quê? Não é linguagem? Porque a linguagem é a forma de expressão, é como nós nos comunicamos. Isto é a linguagem. A linguagem ela pode se dar de forma formal ou informal. Emitir o som é uma linguagem. Ela pode ser estática ou movimento. Essa linguagem, ela não tem regra. Então, existe hoje a questão do multiculturalismo, as línguas mais culturas diferentes, nós vamos observar a questão da linguagem de povos que existem espalhados pelo mundo, tá? E por que não falar no Brasil? A linguagem, ela muda de região para região. A língua é a mesma, o português. Mas a linguagem que a gente pode utilizar como sotaque é diferente. Prova essa que nós temos aqui. Rio de Janeiro, Paraná, Otávio e Nalu. Então, percebe que a linguagem ela se torna diferente a partir das expressões, a partir que nós colocamos ela, emitimos ela, tá? Através das ideias. E isso nós vamos observar, que a língua é uma só. A língua ela tem a sua regra gramatical. Observamos que o português ele tem a sua gramática própria.
Também a Libras, ela possui a sua gramática própria, ao ponto que o sinal de alfabetização para crianças ouvintes é esse aqui, ó, que é o sinal de palavra, e a alfabetização é aqui, ó. É quando a gente, ó, estamos aqui, ó, ensinando esta palavra para o ouvinte, Já no surdo, o surdo, nós vamos ensinar aqui, ó, desta forma. Desta forma. O que é isto, professor? Observe comigo como é que é a alfabetização do surdo. A aquisição da língua de sinais, ela se dá de forma visual, motora. Enquanto para o ouvinte é auditivo e oral, no surdo é diferente. Quando você vai ensinar uma criança, e os primeiros contatos que ela tem com a língua de sinais, a primeira coisa que você vai mostrar para ela são as gravuras, são as imagens. E, exemplo, vou trazer para você aqui um exemplo. Do nada, olha aqui. Uma lâmpada, tá? Primeiro, eu tenho que mostrar a imagem para o surdo, para a criança surda. E depois eu vou fazer a datilologia. O que é a datilologia, professor? É eu escrever letra por letra. Enquanto no português nós separamos por sílabas, na Libras nós separamos por letras. Lâmpada. Terceira coisa que nós vamos utilizar e fazer é explicar para que serve. Como é que nós vamos utilizar esse objeto? E aí tem toda aquela explicação, pode ser de forma lúdica ou mais, claro, possível para explicar. A gente vai dizer que aqui ela serve para iluminar, isso aqui é o sinal de acender. Acender, podemos mostrar para ela a forma que a lâmpada, o sinal de lâmpada é aqui, ó. Observe, aqui, ó. Observe aqui, ó. Ela é rosqueável. Né? Quem já trocou lâmpada aí, se for no teto, é aqui, rosqueável. Tá? Professor, aqui em casa é na parede. Então, faz conforme é na sua casa, rosqueável. Tá? E o sinal de acender é aqui, ó. Fazer aqui embaixo. Tá fechado, acendeu. Tá? E o sinal de apagar, ó. Apagou. Agora, preste bem atenção que existe um interruptor, né? Geralmente as casas hoje já não tem nem mais interruptor, só pela presença da pessoa que ela vai passando, isso aqui é a pessoa passando, né? Tem sensor de presença, a lâmpada já acende. Mas a minha casa aqui, como a gente tem um interruptor, eu aperto e acende. Aperto de novo e apaga. Observe que isso aqui é o imaginético. Tem que ter concordância o mais fiel possível à imagem do objeto. Muito bem. Então, você percebe que para alfabetizar uma criança surda é mais demorado, é mais lento. Não porque que a criança ela não tem a capacidade de aprender, mas é porque a explicação se torna uma coisa maior, porque você vai ter que explicar letra por letra, para que serve, como que eu vou utilizar. É interessante que desde cedo, quando a gente era criança, olha, eu fiquei surpreso. Não sei vocês. Mas a sua mãe e a minha mãe nos enganou até os. A minha mãe me enganou até os 5 anos de idade. Depois de 5 anos de idade, não me enganou mais, não. Quando a sua mãe diz assim, meu filho, vamos ver o au-au. O au-au. E aí, na minha cabeça, o nome daquele bicho era au-au. Aí, quando eu 5 anos de idade, eu descobri, a minha mãe mentiu para mim, até 5 anos. Descobri que o nome daquele ali é cachorro. E nunca foi au-au. Mas por que que minha mãe enganou? É porque geralmente, como nós somos ouvintes, nós somos motivados pelos sons. Quando o cachorro late, au, au.
E aí a gente é iludido, né? E pensa que aquilo ali é o uau, uau. Então percebe que a gente. E a criança não, a criança vai pelo sinal. Sinal de cachorro, vocês conhecem? Esse aqui. Cachorro, tá? Tem algum som? Não tem. Então não adianta você chegar para a criança, criança, surda, vamos ali ver o uau, uau. Ela não vai saber, ela não escuta. Mas se você fizer assim, ó, vamos ali ver isso aqui, por quê? Por que que o sinal de cachorro é aqui? Cada Faço focinho. focinho. Sim, né? Muito bem. Mas, pessoal, por que que não podia ser a orelhinha, o rabinho do cachorro? Como o Chaves fala, e volta com arrependido, com as suas orelhas tão baixas, seu osso ruído e o rabo entre as patas. Por que que não é? Mas por quê? Porque para cada sinal tem um sentido. Apesar que não é, ó, professor, por que que o nome daquilo ali. Vamos lá, por que que o nome disso aqui é lâmpada? Alguém tem a resposta? Eu não tenho, não sei. Por que que o nome disso aqui é igual criança? Por quê? Por quê? Por quê? Então, é igual na Libras também. Na Libras não tem Ah, por que que o sinal é isso, é aquilo? Porque assim, o surdo viu e batizou aquilo de um objeto de alguns icônicos e outros nem tantos, tá? Mas não tem uma... Ah, por quê? Por quê? Não. A língua, ela é viva e percebe que ela vem mudando. A cada ano que passa, vários sinais, eles sofrem alterações. Exemplo, o sinal de ovo que a Analu fez, esse aqui, ó, que é muito mais fácil hoje, que só tem só esse movimento aqui. Quantos fonemas tem aqui? Tem 3. 2? 2. Acho que é 2. Então, Ovo, cada mão é naturalmente... um? Não. Eu acho que é porque é assim e depois assim. 1, 2, Ah, tá. 2. Faz sentido. 2. Eu pego você. Mas antigamente, em 1990 e tanto, o sinal de ovo era 5 movimentos. O primeiro movimento, observe, eu pegava o ovo na prateleira, aqui o ovo, observe, pegava o ovo, aqui a mesa, né? Ficava na mesa aqui, ó. Não, aí quebra não, devagarzinho. Senhor. Aí pegava o tamanho aqui, ó, aí abria o ovo e pegava, jogava na lata do lixo. Olha! Em tudo, Oh. facilitou da nossa vida. Isso não, peraí, é muita coisa. Para um ovo só. Pega o ovo e abre, pronto. Imagina se fosse falar 2 ovos. Pois é, pegar aqui, aí, fazer um bolo, vamos fazer aqui um bolo aqui. Vai precisar de 5 ovos. Meu Deus, pegar aqui. Não, observa uma coisa, situação. As 5 ovos. Observe como a Libras, ela resume. Quantos ovos precisa? 5. Mais fácil? Mais claro? Então, observe que a Libras, vários sinais sofreram algumas alterações para facilitar mais a nossa vida. E assim, porque o surdo, geralmente, e vocês estão estudando para ser, Deus abençoe, futuros intérpretes, tradutores de Libras, quando você for interpretar na sua igreja e o pastor estiver falando, e você lá interpretando, você vai se lembrar desse dia aqui. Não se prenda às palavras. Não se prenda às palavras, não. Fique livre, tá? O que é que eu vou ter que interpretar? Tudo aquilo que o pastor fala, eu vou ter que fazer. E tem pastor que, meu filho, que fala ligeiro.
que nem respira. Tem hora que tem que dar um tempo, e aí, ó, você vai ter que ir lá. Tem hora que dá. Eu já vi uma vez assistindo na Câmara dos Deputados, o intérprete interpretando lá um deputado falando, tinha hora que o deputado estava tipo narrando um jogo de futebol. Aqueles narrador mesmo, assim, das antigas mesmo. Fulano de tal passou para eles. E o intérprete tinha hora que ele pedia assim, ó, desculpa, ele fala rápido. Desculpa. E o intérprete fez assim, no vídeo, tá gravado, o intérprete fez assim. Por quê? Ele foi real. O intérprete, ele não quis deixar que o contexto perder. Ó, isso aqui é o sinal de contexto. Ele não quis perder o contexto do que estava sendo dito, tá? Exemplo, se na pregação, se é sinal de pregação, P, se na pregação está falando dos salmos, sinal de salmos, ó, salmos, esse aqui é o sinal de salmos. Salmos não tem capítulo, né? Na verdade, Salmos tem número só, né? Salmos, número 23. 23. Como é que está escrito lá? Que o Senhor, Ele é o meu... Aí eu fico assim, ó, é o meu pastor. Palavra pastor. Pastor. Aí eu faço aqui, ó. Isso aqui é o sinal de pastor. Só que esse pastor aqui é o homem que está sentado lá no púlpito. É o pastor homem que está no púlpito. Então, na Libras, eu tenho que usar o quê? A imaginética. E o que é que o pastor usa? Um cajado. Cajado. Ele é meu pastor. Davi se comparava o quê? Ó? Uma ovelha. Né? E Deus cuidava dele. Aí o restante do versículo fala que nada me faltará. Como é que eu vou sinalizar que nada me faltará? Aí eu vou, palavra, sinal, eu vou dizer assim, sinal de nada, tem esse aqui, ó, nada faltar. Esse aqui é o sinal de faltar. Tá? Bom, eu posso incrementar algo mais aí. Eu posso... Na interpretação, você pode se utilizar de duas formas, tá? Primeiro, de duas formas. Observe. Deixa eu até pegar aqui, eu escrevi. De acréscimo e de omissão. Mas, professor, eu vou omitir. Peraí. Eu posso utilizar de duas formas na hora da interpretação. O acréscimo e a omissão. Exemplo. Observe a frase. Venha ver os erros que eu vou cometer. Como eu vou sinalizar? Venha ver os erros que eu vou cometer. Ó. Percebe que eu estou dizendo, falando de minha pessoa. Venha ver os erros que eu vou cometer. Aí eu vou fazer assim, ó. Observe. Chamando aqui, ó. Venha ver. Aí eu direciono para mim. Isso aqui são os olhos, ó. Os olhos olhando para mim. Venha ver meus erros. Erros aqui, ó. Aqui, ó. É em P, ó. Aí passando aqui, ó. Erros. Aí, errar. Passando. Ou você pode fazer assim também, ó. Deslizes. Deslize. Ah, esse aqui é deslize. Ah. Tipo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Cruza os dedos. Leva aqui, ó. Aí tirou, descruza. Descruza. Isso. Deslizes. Deslize. Ah, meus deslizes. Ah, meu Deus. Meus erros também. Deslizes. Mas aí eu omiti o quê? Eu vou cometer. Eu percebo que na minha frase eu já
venham ver meus erros. Eu omiti porque eu já estou dizendo que eu venham ver meus erros. Então, essa omissão aqui não é eu não sinalizar o que o pregador está falando, mas eu colocar, incorporar aqui já no sinal. Calma, tá? Vamos observar que o acréscimo, o que seria o acréscimo? Seria, além do que está sendo dito aqui na palavra, não é mudar o contexto. Não, ninguém pode mudar o contexto, até porque tem a ética do intérprete. Mas você pode melhorar. Nós podemos melhorar todo dia. Por quê? O Senhor é o meu pastor. Coisas, vida, faltar nada. Porque tu me dá. Ah, mas professor, mas não está escrito no versículo, não tem se tu me dá. Mas não está escrito. Mas nós vamos subentender. Subentender que o Senhor, além de coisas, e na verdade, esse versículo aí, faltar nada, nós não somos materialistas, né? Porque às vezes vai nos faltar, sim. Vai ter dia que vai nos faltar coragem, vai ter dia que vai nos faltar forças, mas só não pode nos faltar a fé. A fé, faltar, não. Percebe? Lembra das 3 formas da negação? Com a cabeça, não. Com o dedo, não. E com o próprio sinal, o próprio verbo. Tá? Muito bem. Então, isso eu acrescento, é o acréscimo que eu faço na interpretação. Vamos lá. E o estudo da gramática da Libras, ele vai subdividir aí os parâmetros em 5. Primeiro, configuração de mãos. O que é a configuração de mão, professor? É a forma que as nossas mãos se apresentam na hora da sinalização. É só isso? É. É a forma que as nossas mãos se encontram. E, de acordo com os estudos, nossas mãos elas podem estarem representando até 64 formas. 64 formas. Professor, se na pergunta tiver, na atividade que eu vou enviar para vocês, estiver me perguntando quantas formas existem na configuração de mãos, 64. Hoje, já tem pesquisadores que falam que existem 111, tá? Mas ainda não é uma coisa, ainda é estudo, tá? É estudo. Tem os estudos. Mas ainda, o mais aceitável ainda é 64. Até que eles registram, a FENES precisa registrar também, e aí 64 é o mais atual. Ok. O que é a configuração de mão? É a forma que as nossas mãos se encontram na hora da sinalização. Tá? Observe de novo. Observe de novo. Isso aqui é uma forma que as nossas mãos podem estar. Isso aqui é uma forma que as nossas mãos podem estar. Isso aqui eu posso identificar como a letra E. Tá? A letra E. Letra E é assim. Existem as formas nas nossas mãos, tá? Nossas mãos, elas podem emitir várias coisas, tá? Vários sinais, objetos, sentimentos, números, letras e coisas as mais. Bom, partindo para o ponto de articulação, nós vamos observar, esse aqui é o sinal de ponto de articulação. Ponto de articulação. Pode ser no nosso corpo e pode ser também, ó, no espaço neutro. Esse espaço que está na sua frente aí se chama espaço neutro.
quando é no corpo, corporal. Mas quando é na nossa frente, espaço neutro. A pergunta é, como se chama o espaço de sinalização na frente do corpo? Espaço neutro. Não tem outra resposta mais do que essa. Espaço neutro. E o ponto de articulação, ele pode ser tanto na cabeça, no ouvido, nos braços. Lembra da aula passada que a nossa sinalização ela se deve fazer da cintura para cima. Da cintura para cima. Tá? Estou com dor no meu pé, professor. Eu vou ter que tocar no meu pé. Olha, não. Não. Você representa os pés aqui. Os pés estão aqui. Tá? Sapato. Sinal de sapato. Que é como fosse seu pé, ó, colocando aqui no sapato. Então, ponto de articulação. Parte do nosso corpo ou no espaço neutro. Que a gente vai estudar mais ainda, aprofundar no mapa mental que eu vou enviar para vocês depois. Movimento. Deixa eu só aqui passar para vocês aqui ainda. Movimento vai se dividir em dois, tá? O professor não achando pouco, 5, vai dividir mais em dois aqui para vocês. Mas vocês vão entender. Deixa eu ver se tem aqui exemplos. Esse aqui é o sinal de movimento. Movimento. Movimento, tá? E aí, nos movimentos, a gente vai se dividir em dois. Dividir em dois. Otávio, levantou a mão. Eu só queria perguntar se o neutro, o espaço neutro, ele só é na frente da gente, ou a gente pode usar atrás para falar de passado, enfim. É só o espaço, que a gente não se utiliza o corpo. Boa pergunta. Esse sinal aqui para passado, né? Pronto, eu utilizo ele para passado, né? Mas aqui, geralmente, aqui, ó, passado. Aqui na minha frente. Esse é o meu espaço neutro. Tá? Só existem Passado. esses dois? Pode. Aí tem um sinal de geração, ó. O sinal de geração, ele vem aqui de trás, ó. É em G, ó. Em G. Geração, geração, geração. Tem aquela diz que de geração em geração, geração em geração, em G para frente, tá? Muito bem. Deixa eu ver. Próximo slide. Ok. Calma que aqui é só a primeira aula de parâmetros para vocês. Vocês vão ter mais ainda. Escrevam. Movimentos de direcional e local. É água? Oh, vai se acertando agora. Só um momento, tá? Hidratando aqui um pouco a garganta. Direcional e local. O movimento ele se divide em dois, direcional e local. Movimento que tem direção, ele expressa uma questão pode ser movimento para cima, para baixo, para frente, para trás. Esses movimentos, nós vamos observar eles nos sinais, tá? Tá travando para vocês? Vocês estão travados aqui para mim.
sei se é minha internet. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Bem. Esses movimentos que eles têm direção, nós chamamos de orientação, tá? Movimento que tem direção, temos aqui o sinal de... E ele vai mudar a questão do sentido, mas ele parte da questão da derivação. Sinal de avião é esse, ó. Avião para cima. E aeroporto é descendo. Aeroporto. Percebe que é o mesmo sinal, mas se for para cima, um avião. E se eu colocar para baixo, se torna aeroporto. Eu faço aqui, ó, a pista. Chega. Eu não tô conseguindo ouvir agora. Ah, fechou. Você tava ouvindo? Não. Não, eu tava assim, será que eu sou o único que não tô ouvindo? Ai, ai, ai. Será que é a internet também? Vou aproveitar, vou pegar uma água. Se ele voltar, eu fui pegar água. Beleza. Postar mais nada. Parar de postar as coisas. Não vou postar mais nada, não. Já postei bastante coisa hoje. Não vou postar mais nada, não, senão vocês vão começar a me achar chato. Eu não quero isso. Valeu, galera. Até mais tarde. FUI, tchau. Parar de postar as coisas. Não vou postar mais nada, não. Já postei bastante coisa hoje. Não vou postar mais nada, não, senão vocês vão começar a me achar chato. Valeu. Valeu. Cobre com suas mãos com poder em me esconder, Senhor. Voltei, hein? Fala, doutor. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai tomar. O corpo, tá? Eles não têm essa... Não saem, tá? A gente fica preso. Se eles saírem, eles vão mudar a questão do sentido, tá? Vou ligar aqui a minha câmera aqui para vocês. Como o exemplo, o sinal de amar é feito aqui, ó. Aqui, ó. Amar, né? Amar. Ou amo. Se eu tirar do corpo, ele é um sinal muito, assim, suicídio. Quer tirar a própria vida. Puxando, puxando. Suicídio, puxando. E tem esse aqui, né, que é enforcamento, né? Enforcar. E esse que é tirar a própria vida. Suicídio. Vou compartilhar novamente com vocês, tá? Então, nos movimentos, nós temos dividem em dois, direcionais e movimentos que são feitos locais, tá? Próximo será o orientação. O orientação, que se chama locução também, podemos chamar locução, ele vai representar ação. Exemplo, o sinal de ajudar é esse aqui, ó. Esse aqui é o sinal de ajudar. Se eu fizer para frente, eu ajudo você. E se eu voltar para mim, você me ajuda.
tá? Então, se você observar, essa mudança da palma da mão vai mudar também a questão de quem está emitindo a ação. Eu ajudo você e você me ajuda. O sinal de aconselhar é esse aqui, ó. Aconselhar, ó. Mãozinha aqui, ó. E a outra vai por cima e fazendo aqui, ó. Isto. Por quê, professor? Exemplo. A mãe chamou o filho e disse, ó, por aqui é melhor. É tipo eu estiver aconselhando, segue por esse caminho, segue por aqui. É o aconselhamento. Agora, professor, para me aconselhar, eu volto para mim. Aconselhar. Alguém está me aconselhando. Aconselhar. Tá? É igual o sinal de perguntar. Ó. Esse aqui é o sinal de perguntar. Pergunto para você, aponta o dedo no indicador, e você pergunta para mim. Ó. Pergunta para mim, tá? Sinal de avisar, ó. Eu aviso você, Y, e você me avisa. Aí muda, o dedo mínimo vai voltar para você. E você me avisa. Eu aviso você e você me avisa. Professor, mas aqui só tem uma pessoa. Imaginamos que aqui tem várias pessoas. Não sei se está lembrado, Nalu, que eu falei na aula passada. A frase é: Deus ama você. Como seria? Deus ama você. Aí eu aponto, você, só uma pessoa. Aí se tiver mais de uma pessoa, várias pessoas no ambiente, na igreja, aí eu vou dizer assim, Deus ama vocês. Tá? Eu abro minha mão, vocês, porque eu não vou contar, amo você, você. Sair contando, tá? Aqui é mais prático. Então, a orientação é isto, tá? É quem está emitindo a ação e quem está recebendo a ação. Ok? Aí, as expressões não manuais, nós vamos subentender que são as nossas expressões, tá? Não é? Tem uns que utilizam, não é careta não. Expressões. As expressões, elas concordam com os sinais. As expressões, elas dão ênfase ao sinal. Exemplo, hoje eu estou feliz. Feliz. Hoje me sentindo, ó, esse aqui é o sinal de sentir, ó. Hoje estou feliz, ó. Hoje, sentindo feliz. Tá? Sinal de sentir feliz. Porque se eu fizer assim, hoje, feliz. Quem é que está feliz? Então, percebe que tem 3 perguntas na Libras que você tem que fazer. 3 perguntas básicas que você precisa fazer. Primeiro. Anota aí, Ana. Oi? Anota aí, Ana. Eu tô anotando, fica tranquila. Eu anoto por 2, professor, você acredita nisso? Depois tem que ver. Ela tá recebendo. Eu anoto por 2. Meu Deus. Ó, 3 perguntas básicas na Libras. Primeiro, quem, onde e o quê? Quem, onde e o quê? 3 perguntas básicas na Libras. Exemplo na frase. Hoje eu estou feliz. Quem está feliz? Joe, eu. Então faço, hoje, eu posso dizer assim, pode apontar, indicar, eu, feliz. E pode fazer assim também, Otávio. Hoje, aqui, ó, feliz. E a expressão facial também, ó, ela ajuda muito na questão da sinalização. Exemplo de
onde eu vou fazer a frase. Onde, assim, ó, onde. Esse aqui é o sinal de onde. Onde. Exemplo. Minha mãe mora. Mora. Onde? Mora. Eu fiz só dizer mãe, minha, mora. Aí a pergunta segunda. Onde é que ela mora? Porque percebe que se eu dizer assim, ó, minha mãe mora, vai estar faltando alguma coisa aí. Onde, né? Minha mãe mora. Vou perguntar, né? Onde? Onde é que ela mora? Então, existem essas três perguntas. E o quê? O que geralmente a gente utiliza objeto, né? Exemplo em uma frase. Sempre vou trazer alguns exemplos para você. Observe aqui, ó. Sabe Ensina? assim? Meu pai ensina? Não Não, ensina. não é assim. Esse sinal de comprar. Meu pai comprou. Comprou. Comprou o quê? Pois é, o quê? Então percebe que falta na hora da sinalização que você diz assim, não, meu pai comprou. Fica faltando, né? Então você precisa fazer assim, ó. Meu pai comprou o quê? Uma casa. Aí eu faço assim, ó. Comprou o quê? O quê? Uma casa. O que eu Certo? aprendi assim, ó. O Meio quê? que. É só assim? Eu aprendi assim, ó. Meio que abrindo e fechando. Olha aqui, ó. O quê? O quê? Isso vocês vão ver na aula dos pronomes, tá? Os pronomes, uma aula bem maravilhosa. Tem até o material também já está pronto. Então, os pronomes possessivos, interrogativos, demonstrativos também, pronomes pessoais, vocês vão ver nessa aula aí. Bom, então vamos lá, né? Vamos para a frente. Aproveitar aqui. Deixa eu ver. Observe aqui as estruturas da Libras, tá? Ah, chegou a parte que eu queria. Essa aí eu queria saber. Curioso. Isso aqui é o pulo do gato, tá? Entendendo essa parte aqui, você vai saber montar as frases. Percebe como vocês estão começando já de uma maneira melhor. Porque se eu começasse ensinando para vocês alfabeto manual, A, B, C, D, na segunda aula você. Não vou mais participar, não, porque é só isso aí. Então, vocês estão começando aprendendo aqui da parte teórica, para quando chegar aqui na parte mais prática, esse questão de praticar, é mais fácil, mais claro de entender, tá? As coisas. Vamos lá. Sinal de estrutura. Estruturas, estrutura da Libras. É o E. Estruturas da Libras. Existem duas estruturas. Um é o nome OSV e SVO. A OSV é objeto, sujeito e verbo. SVO, sujeito, verbo e objeto. Professor,
São só essas duas. Eu posso dizer que existe uma terceira. Mas as mais utilizadas na Libras é essa daqui, tá? Aliás, a terceira é o português sinalizado. Que não é A bom, né? terceira forma é. E aí, a terceira é que a gente evita. E aí eu trago para vocês essas duas. Se você sinalizar as duas estruturas, a primeira e a segunda, você pode escolher. Você quer o sinal de escolher. Você estará interpretando ótimo. Ok. Aí vamos lá, conceito A. As sentenças SVO são, são gramaticais sem informações adicionais. É quando eu claro, curto e objetivo, tá? Exemplo, olha a frase. A primeira frase está em Libras. João gostar Maria. A segunda está em português. Define o quê? Que o João gosta da Maria. Aqui na primeira eu fiz a tradução do português para Libras. Isso aqui é traduzir, tá? Agora vamos interpretar. Como é que eu vou sinalizar que João gosta da Maria? Percebe que logo assim de cara, você esquece o O, esquece o da. Na Libras não tem essas regrinhas aqui, tá? Você vai logo objetivo logo, claro. Eu vou usar a sintaxe. Eu vou utilizar a sintaxe espacial aqui. Por isso que vocês aprenderam sintaxe espacial. Para que vocês possam marcar os personagens no espaço. E não fazer só aqui. E como seria a sinalização? Posso fazer, tipo, por exemplo, aqui. Aqui é o João e aqui a Maria. E daí ele gosta dela. Não, ama ela, no caso, né? Mas gosta, daí no caso. Muito bem, que isso. Aulas. Parabéns. Isso mesmo. Você fez corretíssimo, tá? Você utilizou a sintaxe espacial. Por quê? Porque geralmente, por isso que eu inverti aqui o curso, não comecei logo do alfabeto, para que vocês possam ter uma ideia de como aproveitar. Isso aqui é o sinal de aproveitar. Aproveitar, aproveitar. Quer saber o contexto histórico disso aqui? Quando você era menino, Otávio, atira a pedra que nunca fez. O bolo, a mãe fazia o bolo, aniversário, aí botava lá na mesa o bolo. Aí o menino olhava assim pro lado, olhava pro outro, inocente, aí ele metia o dedo no bolo. Tocava lá e... Por isso que é o sinal de aproveitar. Quando ninguém tá olhando, ó. Quem nunca fez, atira a primeira pedra. Eu já fiz, já. Fez na lua. Uhum. Olha aí, ó. Parece um J. É, por isso, parece um J. Só que o J, ele tem essa dobrinha aqui. Aí, esse aproveitar é para frente. Aproveitar. Por isso que é para enfiar o dedo mesmo no bolo. Aproveitar. Tá. Observa. Aqui, ó, eu gostei. Marcação, ó. Mas tenta colocar a questão do sinal também. Aqui tem um homem. Um homem tem um homem. E o nome dele, ó. O nome dele, João. Deixa eu ir lá. Aqui do meu lado tem uma mulher. O nome dela, sinal de nome, é Maria. Quem é que gosta de... É Maria que gosta de João ou é João que gosta de Maria? João que gosta da Maria. João. Então, esse daqui, ó,
gosta dela. Gosta dela. Percebe que o sinal gostar é local, o movimento é local. Por quê? Porque se eu fizer assim, ó, ele aqui, ó, eu estou dizendo que não gosta dela. Tá? Então, não tira, não. A não ser que ele não goste, mas gostar é aqui. Mas, professor, tem algum sentimento que eu posso tirar do meu corpo para expressar para alguém? Tem. Esse aqui, ó, é universal. Quando eu falo que esse aqui é eu te amo, aí eu posso levar. Ah, é aqui, ó. Esse sai, eu amo você. Pode ser assim, tá? Mas se não tiver, ó, é marcação. Gostar, marcou. Observe a frase. O João enviou a carta para Maria, em português. Como seria em Libras? Traduzir. João envia a carta Maria. Observe o sinal aqui, marcação. Marquei João aqui, marquei Maria aqui. Vamos aprender o sinal de enviar? Vamos aprender o sinal de carta? Carta é assim, ó. Pegou o selo, marcou aqui, ó. Selo. Esse aqui é o sinal de enviar. Ó, vou fazer aqui para frente. Enviar, isso. Enviou. Então, eu vou ter que movimentar agora o meu corpo. Eu falo que João, ó, carta, enviou para ela. Enviou para Maria. Enviou. Ok. Tranquilo, né? Seguindo. O próximo que vocês vão observar é o OSV. São ordens derivadas somente mediante alguma marca especial. Presença de traços, tais como marcações não manuais, que concorrem com as palavras. Olha aí, as presenças, marcações não manuais, são as expressões faciais. Como o exemplo, a Maria, o João gosta. Aí percebe que eu inverti, ó, a Maria, o João gosta. Percebe que eu inverti, ó. O primeiro foi João gosta da Maria, agora eu inverti. A Maria, o João, o verbo vai no final. Apesar que você fez da forma lá, em Libras, e marcou muito bem. Começa Maria, Maria, João, gosta dela. Tá? Mudou pouca coisa, tá? Mas o OSV, ele deixa o verbo por último. Você poderia fazer também assim, ó. Aqui, ó, João, gostar, aí eu marco aqui, Maria, tá? O verbo pode ficar no meio, lá no SOV. Ou SVO, desculpa. SVO. SVO, o verbo vem no meio da frase. OSV, o verbo aparece no final da frase. Tá. Observe o próximo exemplo. João, para Maria, enviou a carta. João, Maria, enviou carta. A gente troca pouca coisa, mas o verbo, ele vem no final da frase. Aparece no final da frase. Exemplo. No final, a frase é: o carro bateu na árvore. O que você sinalizaria primeiro? Árvore, acho que é assim, né? Ótimo. Ótimo. Árvore, Isso. carro, bateu, talvez. Lembra do classificador que eu falei do carro? O carro assim? Isso. Faz a... Muito bem.
tá? Eu utilizo o classificador, árvore, aí o carro veio, aí o verbo veio no final, bater. Bateu na árvore. Então, percebe que eu inverti, ó, a frase é, o carro bateu na árvore. Você começou, árvore, carro, bater. Próximo exemplo. O João encontrou Maria. Observe, o João encontrou Maria. João, Maria aqui, sinal de encontrar. Olha, percebe que é duas pessoas, ó. Aqui uma pessoa aqui, ó, outra aqui, ó. Eles estão vendo, né? Encontrar. Esse aqui é o sinal de encontrar. Encontrar. Tá. Agora, cuidado. Sinal de encontrar pessoas. Por exemplo, eu encontrei a chave. Estava procurando, ó. Isso aqui é o sinal de procurar, ó. Procurando. Encontrei. Encontrei a chave. Procurando, para te achar primeiro. Encontrei. Esse aqui é o encontrar para pessoas. Encontrei a pessoa, encontrei ela. Pessoa. Tá? Exemplo, aí OSV. O menino subiu na árvore, tá? Árvore, menino, subir. OSV, tá? O clássico aí que eu trouxe para vocês também. Português, o gato comeu o rato. Tradução, rato, gato, comer. Em Libras, quem se lembra da aula passada? Como é que o gato come o rato? Era um gato, daí tem o rato aqui, né? Daí você faz assim. Muito bem, tá lembrado, tá? Eu marquei o rato aqui, aí vem um gatinho e bocanhou aqui o ratinho. Muito bem. Seguindo em frente, nós vamos agora para tópicos importantes na gramática da Libras. O espaço gramatical, ele refere-se ao espaço na frente do corpo de quem está sinalizando, tá? Esse espaço, ele fazendo uso da orientação e o direcionamento do corpo, tá? A Libras é visual e espacial. Como é que a gente vai utilizar o corpo e nessa questão no espaço, a direção? Observe, professor Ito, tá? Deixa eu me organizar aqui. Quando a gente está numa conversa, geralmente, quando o intérprete está interpretando lá uma conversa de duas pessoas, o intérprete vai ter que fazer esse movimento no ombro, tá? Exemplo. A Nalu perguntou para o Otávio se o Otávio está gostando da aula de hoje. Aí o Otávio vai responder. Percebe que eu faço os dois personagens? Eu pergunto aqui a Nalu e responde aqui o Otávio. Então, eu aproveito esse espaço para fazer esse jogo aqui de cintura aqui, para representar duas pessoas. Olha o bacana, né? O intérprete ele pode representar até duas pessoas ou mais. Uma roda de conversa, tiver três pessoas, aí você vai ter que aqui, olha aqui, aí chegou outra pessoa, aí você organiza, tá? Na questão do movimento, tá? O segundo tópico importante é o uso das referências, e aqui é que está a questão dos espaços, tá? Utilizamos para fazermos referências dos elementos dos quais sinalizamos, sobre o que falamos, o que discutimos em Libras. Exemplo, pessoas, sinal de pessoa, pessoas, pessoa, coisas, isso aqui são sinal de coisas,
coisas, sinais icônicos. Você quer o sinal icônico ou arbitrário? Arbitrário. Muito bem. Nas referências, nós utilizamos 3 espaços. Isso aqui está na atividade, tá? Isso aqui é pergunta de avaliação que vocês farão logo após esta aula. Eu vou dar o prazo para vocês me entregarem. Deixa eu ver. Como o professor é legal, eu vou dar para vocês até. É sexta. Eu ia dizer até quinta, mas sexta-feira tá bom. Tá bom. Sexta-feira. Eita. São 10 perguntas só, tá? E é tudo aquilo que foi falado aqui agora, tá? E ainda vou enviar para vocês a gravação, vocês podem rever depois. Muito bem, vamos lá. Espaço real. O que seria o espaço real? Vou abaixar mais um pouquinho para vocês visualizarem. O espaço real, gente, ele é visível e está presente na sinalização. Ele é visível, está presente na sinalização. É o espaço real. Professor, na atividade tem, na avaliação, cite o conceito de espaço real. Ele é visível e está presente na sinalização. Exemplo. Deixa eu pegar aqui um exemplo bem. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pronto, telefone. Ele é visível? É. Está presente? Está. Então, esse aqui é o meu espaço real. Sinal de telefone. 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 Então, ele é visível, é quando ele está visível e presente na sinalização. Outro exemplo aqui para vocês. O copo. Esse aqui até é da igreja, que é um evento. Copo. Ele está presente, é visível, sim. Então, esse aqui é o meu espaço real. É quando eu consigo mostrar para você o objeto nas minhas mãos, eu toco nele, vocês estão vendo, é o meu espaço real. Certo? Vamos lá, o que está perto de você que chama a atenção de vocês agora aí, perto de você, que você gostaria de mostrar? Visível e real. Tesoura. Visível e real. Tesoura, sinal de tesoura. É. Garrafinha. Garrafinha. Tem a garrafinha. A forma. Vamos ter que usar o magnético da garrafa. Magnético, né? Ela tem essa formazinha. Isso, ótimo, gostei, Otávio. Como é que fez a tampa? Assim, desenroscando. Sim, ótimo. Muito bem. Então, ele é presente, é visível. Tem uma mochila aí atrás, ó. Sinal de mochila. Esse aqui é o sinal de mochila. Tem duas. Presente. Perdão, foi sem Sinalização. querer. Oi, Otávio. Não, perdão, é que eu cliquei aqui sem querer. Beleza. O espaço Tolkien. Observe o espaço Tolkien. Ele é imaginário e não está presente na sinalização. Espaço Tolkien é imaginário, não está presente na sinalização. Exemplo. Observe o exemplo do professor Ítalo.
Ah, meu Meio, amigo tem uma casa com a cor verde. com a cor verde. Vocês estão vendo a casa? Eu estou vendo um sinal, professor. Mas a casa está presente? Não. 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 Eu estou imaginando a casa. Estou relatando para você que a cor da casa é verde, que na casa tem portas, portas brancas, tá? Eu imagino nessa parte o espaço Tolkien, tá? Então, não está presente na sinalização, mas eu imagino aqui nas minhas mãos. Essa é a diferença do espaço real para o espaço Tolkien. E o subrogado? O espaço subrogado, simples e é incorporação. É quando eu incorporo o personagem da ação. Aí é o espaço subrogado. Ele está, exemplo, quando eu incorporo Ana Lu, eu incorporei a Ana Lu aqui, perguntando esse movimento. Eu incorporei o Otávio, respondendo, tá? Eu incorporo a pessoa. Isso aqui é o sinal de incorporar a pessoa, tá? E isso a gente utiliza para histórias, a questão também das músicas, tem muita questão de muitas incorporações nas músicas que a gente tem que incorporar. Olha a incorporação aqui, ó. Isso aqui é o sinal de anjo. 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 Aqui as asas do anjo. E eu estou incorporando o anjo, ó, olhando sempre para baixo. Olha a outra incorporação aqui. Isso aqui é a águia. Sinal de águia. Certo? Então, eu incorporo o personagem da ação. Isso então é o espaço subrogado. Tá? Próximo. E é o uso do corpo. Tá? O uso do corpo, nós temos o quê? Quando incorporamos o sujeito da oração, podemos utilizar nossas mãos para representar a cabeça. Ó, esse aqui, ó, pode representar a nossa cabeça. Nossa cabeça. Sinal de aprender, né? Aqui, né? Aprender, aprender, aprender. Como se fosse aqui a frente da nossa cara, da nossa testa. Aprender, tá? Observe que os dedos podem também representar os olhos. Os olhos. Duas pessoas se olhando, ó. Duas pessoas se olhando. Aqui um e outro aqui se olhando. As pernas também nós podemos representar. Aqui, ó. As perninhas. Então, isso é o uso do corpo, tá? Nós podemos fazer referência através das nossas mãos. Tipo de verbos. Organização verbal específica. E aqui nós vamos falar numa aula só sobre classificadores. Classificadores que têm movimento, modo, concordância, incorporação. Classificadores instrumentais, elementos, classificadores. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Rapidinho. São 9 classificadores. Os elementos são o quê? Os elementos da natureza, como água, fogo e vento. Vento. Olha o sinal de cachoeira. Sinal de cachoeira é aqui, ó. Água,
Sinal de mar. Mar. Água. Esse é o sinal de mar. Então, isso faz parte dos instrumentos. Tem também os classificadores que representam... Ah, não, desculpa, dos elementos. E tem os instrumentais. Os instrumentais são aqueles que a gente utiliza. Como exemplo, o sinal de faca. Faca. Cortei o dedo com a faca. Como seria? Deixa eu ver. Otávio, corta o dedo com a faca. Usando a Libras. Certo. E depois daí, quem cortou o dedo com a faca? Isso. Dói. Muita dor. Então aí, ó, você percebe que é o acréscimo aí, ó. Cortei o dedo com a dor. Tá gravado. Tem uma aula minha que tá gravado sobre esses classificadores. Mas vocês vão ver também mais à frente, tá? Então, existe também a questão dos movimentos, mais intensidade, menos intensidade. Podemos também citar a questão do modo, concordância e a incorporação. E para encerrar, as palavras na Libras, tá? Pronto. As palavras na Libras, nós temos as classes de palavras, substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, numerais, advérbio de tempo, tudo na Libras, tá? Esses são algumas classes de palavras na Libras. Para te logo facilitar a sua vida, na Libras não se conjuga verbo. Tá? Na Libras não conjuga verbo. Esse daqui é o sinal de ter, tinha, tenho, tereis, temos, tudo aqui é o sinal de ter. Não se conjuga o verbo. Tá? Muito bem. Chegamos mais a um fim da aula. E hoje foi mais um assunto novo, né? Que vocês viram somente a ponta do iceberg. Olha, tem mais. Viram só a pontinha do iceberg, tá? O iceberg aqui é grande, é enorme. A Libras é enorme, tá? É o nosso terceiro encontro. E tu pode tirar o print, ou a Nalu tirar o print. Deixa eu arrumar aqui meu... E aí, cabelinho? Alisar aqui o cabelo aqui. Esse sol aí... Eita, parece que tá fazendo... Esse sol não é de calor, não. Isso aqui... Ai, ai. É que aqui tem sol, mas tá frio. Pois é. Aqui tem um sol e é Paraná, quente. né? Paraná é frio. Tirou já. Peguei do celular para... Ah, sim, sim. Tá dando eco, né? Deixa eu ver aqui. Do Rio para o mundo, do Ceará para o mundo, do Paraná para o mundo. Vamos lá. Sorri aí, faz a carinha bonita. Mais uma. Acho que deu. Deixa eu desligar isso aqui, porque tirar print só com o celular mesmo. Então, gente, obrigado, tá? Obrigado pela participação de vocês nessa aula, tá? E já desejo a vocês um bom final, bons estudos, tá? Continue estudando, revisando, tá? A aula vai ficar gravada, vou enviar para vocês. E vou enviar para vocês agora a atividade, tá? O prazo da entrega, sexta-feira, até as meia-noite aí, tô recebendo, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Então tá, forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A gente combina, tá? O nosso próximo encontro?
Amém. Tchau, tchau, gente. Quem vai Tchau, orar? tchau. Quem vai orar? Isso mesmo, verdade. Ah, é verdade. Lá na igreja, a minha dirigente sempre fala, Otávio, você que vai lembrar a gente de orar, porque eles acabam o louvor lá e esquecem. Verdade. Pode escolher aí, quem quiser, eu já orei no início, né? Vai entre vocês aí. Eu posso Eu orar, posso- então. Pronto, vai. Amém. Amém. Deus, querido Pai, estamos aqui para te agradecer por esse momento, Pai, por nos possibilitar ter essa aula, por ter usado o Ítalo para passar a mensagem para a gente, Pai. E eu creio que o Senhor esteve conosco em cada momento dessa aula. Que agora o Senhor guie cada um de nós, o Ítalo, o Otávio, eu, para os compromissos que temos, para que possamos ir e voltar em segurança e que o Senhor esteja sempre nos acompanhando na ida e na volta, em tudo que fizermos e onde quer que o Senhor nos leve, Pai. Amém. Que possamos ir e voltar em segurança. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau, gente. Fica na Até as paz. próximas. Deus Em nome de abençoe. Jesus. Amém.